Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Salmo 61, verso 2 diz: quando meu coração quiser desmaiar, leva-me para a rocha, que é o quê? Pode falar, é o quê? Mais alta que eu. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Nós temos este consolo no nosso coração e esta convicção que nos reforça o ânimo, a alegria e a fé cristã. Meus irmãos, só dois destaques importantes. Algumas pessoas têm me perguntado por que a escola bíblica ainda não começou. Nós estamos terminando o último andar do nosso prédio aqui, que nós chamamos de quarto andar, que na verdade é o 8º piso, não é? Nós temos do mezanino para baixo 4 pisos e do mezanino para cima 4 pisos. Então o último andar do nosso prédio está ficando lindo, muito bom. São 5 salas muito boas, que serão utilizadas também na escola bíblica, nos ministérios, nos grupos, enfim, todas as atividades da nossa igreja. Então tenha um pouquinho de paciência, já tem a data certa para retornar à escola bíblica e logo logo nós vamos estar todos imersos neste projeto tão especial de crescimento da nossa igreja. Outro aviso importante, nós avisamos aqui que o Summit encerra as inscrições com desconto hoje, mas as inscrições vão continuar. E eu quero lembrar que o Congresso do Summit faz parte do processo de aperfeiçoamento de liderança dessa igreja. Então, se você ocupa qualquer lugar aqui, liderança de ministério, liderança de grupo, co-liderança, escola bíblica, liderança de departamento, diretoria, lideranças administrativas, ou se você ocupa qualquer papel de liderança, você precisa fazer o Summit. O Summit é quase que uma imposição nossa, não é, claro, uma obrigatoriedade, mas é uma ferramenta muito importante que nós temos usado para aperfeiçoar a liderança. E se nós não queremos crescer em liderança, então não merecemos liderar, não é verdade? Se uma pessoa não quer crescer em liderança, ela não pode ocupar um papel de liderança. Liderança é um desafio que vai crescendo a cada dia e é nossa responsabilidade crescer em liderança. E todos os demais também estão convidados a participar, então aproveitem essa oportunidade. Muito bem, irmãos, nós começamos a falar semana passada sobre a história, dando algumas pinceladas na história de Moisés, ali no Êxodo, e vamos continuar trabalhando em cima do Êxodo hoje. Eu quero começar com uma pergunta aqui. Olhe bem aqui para mim. Você gostaria que Deus falasse algo grandioso para você? Você precisa que Deus fale com você? Você preparou seu coração para ouvir a voz de Deus? Você está preparado para isso? Deus pode falar com você algo extraordinário, que quando Ele falar, vai mover o seu coração? Essa pergunta vai nortear a nossa reflexão de hoje. Nós vamos ler Êxodo no capítulo 19, vamos falar sobre uma grande revelação de Deus. Êxodo no capítulo 19. Fique bem atento a este texto. Deus está prestes a revelar algo extraordinário ao seu povo. Diz assim: no 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel:
Moisés foi, chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, por favor, lê comigo, tudo que o Senhor falou, faremos. Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, e o Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que todo o povo ouça quando eu falar com você, para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, que estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. E Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: estejam prontos para o terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. Puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. E Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto monte. O Senhor chamou Moisés para alto do monte, e Moisés foi até lá, e o Senhor disse a Moisés: desça, e avise o povo, que não ultrapasse o limite, até o Senhor, para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes se aproximaram do Senhor. Os sacerdotes que se aproximaram do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre. E o Senhor respondeu: vá, desça, pois você subirá, Arão virá com você, porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Amém. Deus está para trazer uma grande revelação ao seu povo. Deus quer falar com o seu povo. Há algo muito importante que Deus tem em mente e que o povo precisa saber. Israel é uma nação desorganizada. Israel é uma nação de escravos. Israel é uma nação que perdeu a noção do Deus de Abraão, Isaque e Jacó por causa da escravidão de 400 anos no Egito. E agora Deus está prestes a revelar uma grande e significativa parcela do seu plano para o povo hebreu. Algo digno da nossa atenção, meus irmãos, é que Deus nunca revela para nós tudo o que Ele quer de uma vez só. Ele não fala. Eu já observei isso.
Deus não mostra todo o caminho, Ele não mostra todo o mapa, Ele não mostra todo o seu intento, todo o seu plano, simplesmente porque nós não suportaríamos isso. Então o Senhor o faz por partes. Primeiro, Ele chama Moisés, atraindo sua atenção através daquela pequena sarça que estava queimando ali no meio do deserto. E diz a Moisés: tira as sandálias dos seus pés, santifique-se na presença de Deus. Depois o Senhor não só alerta Faraó e todo o Egito acerca da libertação, mas tira o povo dali. Um momento tenso, turbulento, dramático, repleto de manifestações sobrenaturais de Deus que vão se desenrolando. Num terceiro momento, o texto diz que Deus desvia Israel da rota principal que os faria chegar mais rápido à terra prometida e os ingressa pelo caminho do deserto, onde eles ficam circulando, porque ali seria um lugar de tratamento longo da parte de Deus. Está em Êxodo capítulo 13. Depois eles vão enfrentar a guerra dos amalequitas, e Deus vai falar, Deus vai falando, Deus vai mostrando dia a dia. Põe na sua mente uma coisa: Deus não queima etapas na nossa vida. Enquanto o Senhor não completar uma etapa da nossa vida, não adianta você querer tentar outra. Alguns de nós somos especialistas em atalhos. Não deu de um jeito, a gente vai tentar de outro. Com Deus não tem atalho. Nós vamos ter que completar todas as etapas de Deus na nossa vida. Se não completarmos, não dá para passar para outra. Nós precisamos ser testados, nós precisamos ser provados por Deus. Ao contrário, nós vamos continuar, preste atenção, repetindo etapas. Se você não é aprovado segundo o propósito de Deus para a próxima etapa, você se mantém nessa e continua nela, até que o Senhor teste o seu coração, até que Ele trabalhe com você, até que Ele mude o que tem que ser mudado. Irmãos, se existe uma coisa difícil, é a gente mudar o nosso próprio coração, o nosso próprio comportamento, algumas das nossas atitudes e muitos dos nossos pensamentos. Então Deus começa esse processo de ensinar o seu povo, dentro do deserto. O maná, aquele pequeno orvalho que se convertia ali numa espécie de um cereal, eu não sei como era aquilo, mas era um milagre de Deus. Seria uma das lições preciosas do Senhor. Deus iria ensinar o seu povo a confiar inteiramente nele. O povo passaria por sede no deserto, iria murmurar contra Moisés e consecutivamente contra Deus. E Deus iria repreender o povo, mas iria suprir a sede do povo, tornando as águas amargas de Mara em águas apropriadas para se beber. Quantas lições, quanta coisa Deus fez. Que livramento extraordinário, quando o povo de Deus está encurralado entre o mar e o exército de Faraó, e Deus abre o mar, faz com que eles passem com pés secos, e quando o Faraó entra, furioso, feroz, Deus fecha as águas, e Faraó perde todo o seu exército, perde grande parte do seu aparato militar, e tudo indica que Faraó Ramsés I morreu ali naquele afogamento também. E foi o filho dele, Ramsés II, que deu sequência ao reinado. Quanta coisa Deus fez ali, quantas lições de Deus, quanta coisa a ser aprendida. E agora, Deus tem uma revelação muito importante do seu plano. E agora Deus está prestes a revelar uma parte fundamental do seu propósito para a nação de Israel. Ele vai dar na mão dos israelitas a lei. Nós a chamamos de 10 mandamentos.
Mas ela não se resume só aos 10 mandamentos, mas inicialmente sim, aos 10 mandamentos. Deus iria usar a lei como instrumento, como dispositivo, através do qual Ele iria ativar o senso moral do seu povo. Ele iria despertar a consciência do povo amortecida por 400 anos de escravidão e de adaptação subcultural. Se você já estudou um pouco de sociologia, você sabe que esse é um termo sociológico. Adaptação subcultural é aquele processo lento de adaptação e de acomodação a uma realidade que vai tirando o seu senso crítico, a sua capacidade de enxergar outras possibilidades e possibilidades melhores. Adaptação subcultural é a construção de paradigmas através do que nós chamamos processo de osmose. Você está no meio da cultura e você vai se misturando, e quando você percebe, não existem mais linhas demarcatórias, não existem mais linhas divisórias. Toda pessoa inteligente precisa criticar a sua própria cultura. No meio de que cultura nós vivemos? A cultura da maldade? A cultura da dureza, a cultura da falta do respeito, a cultura da licenciosidade, da devassidão moral, a cultura da ausência dos valores morais, a cultura das palavras torpes, do palavrão, a cultura do negativismo, da revolta, do mau humor, a cultura da sensualidade, a cultura da falta de critérios financeiros, a cultura da enganação. Olhe bem a sua cultura, olhe bem o lugar onde você vive, olhe bem a faculdade onde você estuda, olhe bem o lugar onde você trabalha, e observe que se você não está aos poucos se adaptando a essa cultura. Paulo diz em 1 Coríntios 15:33, não os enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você convive de lado de uma pessoa que fala palavrão o tempo todo, daqui a pouco você vai achando aquilo tão natural, sem perceber você começa a repetir as mesmas palavras. Você tem uma pessoa, vive do lado de gente crítica demais, ou de gente sensual demais, e você vai convivendo e aquilo vem, sem perceber você vai adaptando. Era assim que a nação de Deus estava em 400 anos. E a lei de Deus seria a norma, um instrumento essencial de Deus, para libertar o povo desses paradigmas adquiridos e para qualificar o povo de Deus a viver exatamente como o povo de Deus, diferenciando das demais nações, porquanto é povo exclusivo de Deus, é sacerdócio de Deus. A lei não é má. Paulo diz a Timóteo, a lei é boa, se alguém usa dela legitimamente. 1 Timóteo 1:8. Romanos capítulo 7, verso 12, Paulo diz, a lei é santa. A lei de Deus é perfeita. A lei não era, em princípio, um dispositivo de condenação. Presta atenção, isso é aula de teologia. A lei não era um dispositivo de condenação, mas ela foi ordenada por Deus para ser um instrumento de revelação. A lei veio para poder revelar o senso moral corrompido do ser humano. A lei veio para trazer à tona o pecado da humanidade. A lei viria para revelar a natureza humana e mostrar como o homem é incapaz por si mesmo de chegar-se a Deus. Como seres humanos como nós somos incapazes de manter o coração em santidade que é devida a quem está na presença do Deus que é santo, santo, santo. Então a lei vem e retira de nós todo tipo de rebeldia, de presunção, de arrogância.
de que podemos. E no entanto, irmãos, uma vez que esse propósito da lei deixasse de ser cumprido, aí sim, a lei se transformaria num instrumento de acusação e posterior condenação e condenação eterna. Essa é a lei. Lá adiante, no Novo Testamento, com o advento de Cristo Jesus e o seu pleno cumprimento da lei, nós iríamos entender que a lei veio para introduzir a fé em Cristo Jesus. Paulo ensina isso em Gálatas, quando ele diz: mas antes que viesse a fé, nós estávamos sob tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé, que no futuro haveria de ser, para esta fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso aio, o nosso guardião, a nossa segurança, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Gálatas capítulo 3, versos 23 e 24, pode conferir lá depois, anote aí, vá conferir. A lei é o aio, a lei é o penhor, a lei era aquele instrumento que iria conduzir o nosso coração até a fé em Cristo Jesus. Esse é um aspecto imprescindível da teologia cristã. O que acontece, irmãos, é que nós nos distanciamos muito disso, e de vez em quando a gente precisa voltar atrás na história. Nós temos que ir lá atrás e retornar para compreender de onde se origina a nossa fé, onde iniciam as nossas convicções, a nossa crença. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje de manhã. Nós estamos dando um breve passeio, um breve retorno nesta história tão magnífica e tão esclarecedora e tão clara. A Bíblia é incrível, a Bíblia é completa. Deus reúne o povo e Ele está prestes a revelar a lei. Ele vai revelar os 10 mandamentos. Mas, antes da magnitude desta visão, antes de Deus tornar claro o que Ele quer, diante da importância deste momento singular, histórico, Deus diz: prepare o povo. 2 dias de consagração, 2 dias de confissão, 2 dias de arrependimento, 2 dias de tratamento na alma, 2 dias de jejum, até das relações íntimas legítimas. 2 dias, para que o ouvido do povo esteja sensível à voz de Deus. Muito cuidado quando você concluir que Deus vai falar com você, estando você de qualquer jeito. Tem gente que vem à igreja há anos, e não ouve a voz de Deus nunca. O coração não veio preparado. Aliás, deixa eu provocar aqui vocês. Eu não podia deixar passar essa oportunidade. Domingo passado foi um domingo muito especial, porque foi o domingo do Bavi. E os crentes de hoje são cara de pau. Tudo que eles fazem de errado, eles postam na internet. Parece que são meio tolos. Então a gente vê a foto dos irmãos que não vieram à igreja, cultuando ao seu Deus, Bahia ou Vitória. Ninguém pode servir a 2 senhores. Não podia perder essa chance, podia? Não podia. O que está no coração desse nosso povo, irmãos? Pastor, você está dizendo que eu não posso assistir um jogo do Bahia? Sabe o que eu estou começando a suspeitar? Antes eu achava assim, não, venha fazer seu culto de manhã, quem sabe de tarde você vai. Hoje eu estou colocando isso em xeque.
Eu estou colocando em xeque, irmãos. Quando eu começo a olhar isso aqui, eu falo, meu Deus, Deus quer falar com esse povo, mas é tão sério, tão sério, tão sério. Deus diz assim, para tudo, gente. Vamos cair de joelho aí, ó. Vamos orar, vamos clamar, vamos confessar, vamos lavar a nossa roupa. Não se pode presumir que a gente chega na presença de Deus de qualquer jeito. E do jeito que a gente chegar, Deus vai estar lá pronto como um garçom, esperando para poder abençoar, e falar, e fazer, e acontecer, e depois a gente sai da presença dEle e volta a ser os mesmos. O coração tem que estar preparado. O coração tem que estar preparado anteriormente. Nunca foi assim, irmãos. Olhem para as Escrituras, nunca foi assim. Quando Deus está prestes a fazer algo pelo seu povo, Ele convoca o seu povo a um tempo de consagração, de oração, de jejum, de purificação. É um ato que manifesta a exclusividade de Deus no nosso coração. Então o Senhor chama Moisés e diz para Moisés o que Ele vai falar para o povo. E Moisés, o verso 9 do texto, diz que Moisés seria o intermediário de Deus. O Senhor disse a Moisés, eu virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também sempre creiam em você. Eu disse domingo passado que Moisés é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Moisés é um libertador. Moisés é um homem que tem uma grande incumbência de Deus nas suas mãos, é um homem de confiança, e Deus ordena que Moisés fale com o povo. Deus ordena a Moisés, e Moisés fala com o povo. O que é que Deus diz para Moisés? Falar para o povo. Primeiro, o Senhor diz no verso 4, faça com que o povo relembre o que eu tenho feito por eles. Nós esquecemos rapidinho o que Deus faz por nós. Esquecemos ou não? Relembre o povo da história, relembre o povo da escravidão, relembre o povo da saída extraordinária do Egito, relembre o povo do sustento do maná, relembre o povo da água, relembre o povo do mar aberto, relembre o povo. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nós esquecemos rápido o que Deus fez. Tão logo apareça uma nova necessidade na nossa vida, nós esquecemos coisas extraordinárias que Deus fez. Caberia a cada um de nós, em algum momento da nossa vida, pegar um livro e começar a escrever nele aquilo que Deus já fez na nossa vida e na nossa história. Visitei a casa da minha irmã nesse final de ano, no início do ano, e a minha irmã tem na sala da casa dela um armáriozinho que parece uma cristaleira, cheio de objetos estranhos. Eu disse, o que é isso? Ela disse, é o armário das memórias. Situações que nós vivemos, circunstâncias que passamos com os nossos filhos, com as nossas filhas, problemas, viagens. De cada lugar a gente vai colocando um objeto aqui, para que a gente nunca se esqueça como Deus tem agido por nós. Para que a gente nunca esqueça o que Deus tem feito por nós. Segundo, Deus faz uma promessa ao seu povo. Deus diz ao povo o sentimento do seu coração. Ele fala assim, preste atenção. Se vocês ouvirem atentamente a minha voz, eu estou no verso 5, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Paulo repete isso, Pedro repete isso na sua carta. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, lembra disso? Se você ouvir a minha voz e atentar, porque eu estou dizendo, então você será povo meu exclusivo.
Eu acho que ele abre aqui uma boa possibilidade para que tivesse gente ali que não ia obedecer, não ia atender, não ia aceitar, ia rejeitar, e automaticamente ia continuar vivendo o povo de Deus, mas não se transformaria povo de Deus por osmose. A igreja é um lugar muito bom de se estar. A igreja é um lugar extraordinário. E às vezes a igreja é um lugar tão bom da gente estar, que a gente se acostuma a viver na igreja, sem que haja um confronto de Deus na nossa vida, na nossa experiência e na nossa história. E o Senhor está dizendo: olha, se vocês aplicarem no meu coração atentamente, ouvirem a minha voz e aplicarem no coração de vocês, então vocês serão meu povo. E o povo diz: tudo que o Senhor disser, nós faremos. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Terceiro, Deus ordena que eles separem um tempo de consagração de 2 dias. Ali no verso 10, eles têm que lavar as roupas, sinal de purificação. Como Deus vai falar conosco, irmãos? Como Deus vai falar a esta igreja? Como Deus vai falar ao meu coração como pastor, à equipe pastoral, a todos os líderes desta igreja, se as nossas roupas estiverem sujas? Como? Segundo, o Senhor diz: diga ao povo para obedecer os limites. Quando o povo ouvisse a voz de Deus no Sinai, várias pessoas iam querer subir rapidamente o monte. E Deus falou: não subam, tem um limite. Moisés, você passa, até os sacerdotes ficam do lado de lá do limite. Você já vai entender o que é isso. Até os sacerdotes ficam do lado de lá dos limites. Obedeçam os limites. Não queiram invadir a presença de Deus de qualquer jeito. Vocês não têm autorização para isso. Vai haver um momento certo. Na sequência, o texto diz que no 3º dia houve trovões, houve relâmpagos, e uma nuvem espessa cobriu o monte e desceu sobre eles, e ouviu-se um forte som. É inevitável aqui não tecer comparação com outras circunstâncias. Com Isaías, que na presença de Deus vê uma fumaça tomar o templo e um estrondo, uma grande voz. Ou lá no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração, quando Moisés está em cena com Jesus, e o texto diz que uma nuvem os envolve e ouve-se uma grande voz como um estrondo. Ou Atos capítulo 2, verso de 1 a 6, o texto diz que um vento tempestuoso vem, como uma forte névoa, cobre o templo, pousa sobre o sinédrio, e ali se ouve a grande voz de Deus. Silêncio. Aquietem-se. Deus está falando. Deus está falando. Deus está revelando seu propósito. Consagrem suas vidas a Deus. O povo tem que ser consagrado, irmãos. Deus está mostrando o que Ele quer. Todo o povo tem que se consagrar. Os sacerdotes têm que se consagrar. Os sacerdotes também precisam lavar as suas vestes. Eles jamais podem atravessar os limites impostos pelo Senhor. Preste atenção, Deus está falando. E quando Deus fala, não é uma pessoa qualquer que está falando. A voz de Deus não é mais uma entre tantas vozes e diálogos ao redor de nós e na nossa cabeça. Não se distraia. Abra os seus olhos. Preste atenção. O que é que Deus está falando? Deus não está adivinhando o seu futuro, muito embora Ele pudesse fazer. Ele não está adivinhando peculiaridades do seu futuro. Deus não está dizendo com quem você vai casar, ou se o seu próximo empreendimento financeiro vai dar certo ou errado. Não seja banal na presença de Deus Todo-Poderoso. Deus está revelando o seu grande propósito e a sua vontade para o seu povo. Deus está dizendo claramente como Ele quer que o seu povo caminhe em santidade de vida, honrando, amando, respeitando a Deus e amando ao próximo e respeitando o próximo também. E é nesse contexto
Nesse contexto de alma, do coração, de um coração preparado, que Deus vai declarar o capítulo 20. Então o Senhor falou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que o tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, não preste culto a elas, muito menos no domingo, viu, crentes? Porque eu, Senhor Deus, sou Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia consagrado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia o Senhor descansou. Por isso Deus abençoou aquele dia e o santificou. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não minta, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Há 2 formas de encarar isso. Primeiro, com uma regra rígida e fria, que se eu obedecer, Deus vai passar a mão na minha cabeça, e se eu não obedecer, Ele vai me destruir. E segundo, com uma revelação do quão difícil é ser obediente a Deus. Jesus resume a lei em 2 partes. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso se resume a esta lei de Deus. Deus entrega isso para o povo. Deus traz isso às mãos de Moisés e diz: repita isso para o povo. Porque daqui para frente agora o povo vai ter que aprender, e aprender, e aprender, e aprender, e aprender, e aprender, até entender o que é integridade na minha presença. Aliás, integridade é o nosso tema do mês de março. Nós vamos falar sobre isso. Integridade cristã. O que significa ser um cristão de verdade. Deixe-me finalizar, meus irmãos, lendo o restante do capítulo 20, do verso 18 até o verso 21. Presta atenção. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe, e disseram a Moisés: fala-nos você, e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. E Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Quem Moisés está prefigurando aqui, irmãos? Quem? Cristo Jesus. Moisés aqui não é um pastor. Eu já vi pastores usar esse texto para falar: está vendo? Obedeça a seu pastor como o povo tinha que obedecer a Moisés. Não.
Não, não é assim. Moisés aqui é uma figura de Cristo. Os pastores são ministros de Deus. Os pastores são sacerdotes. Mas eles não são supremos pastores. Não são. Os pastores, juntamente com o povo de Deus, precisam lavar as suas vestes diariamente. Os pastores, nós pastores, temos que observar os limites de Deus, igualmente o povo de Deus. Nós pastores temos responsabilidade de ser consagrados ao Senhor, se esperamos exercer o ministério de Deus com fidelidade. Podemos sim ser porta-vozes de Deus, da palavra de Deus, mas também estamos sujeitos a castigo e o estaremos sujeitos a maior juízo se nós formos os primeiros a desobedecer ao Senhor. Nós pastores não somos mediadores, mas Jesus Cristo é o nosso mediador. Jesus é o nosso mediador. Pedro diz: porque não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 13. A lei pode nos condenar. A desobediência à lei de Deus pode nos trazer severo juízo. A lei revela o nosso caráter. A lei revela a nossa natureza humana. A lei revela a futilidade dos nossos interesses. A lei traz à tona a podridão dos nossos pensamentos. A lei revela sentimentos de inveja que nos habitam por dentro. A lei destaca, irmãos, a impureza moral e o adultério. A lei tira a obscuridade das mentiras com as quais nós enganamos até gente que a gente ama muito. E todas estas coisas estão patentes aos olhos daquele que julga todas as coisas. É isso que a lei traz à tona. A lei é como poderosas lentes de um grande microscópio, de um supermicroscópio, capaz de enxergar a olhos nus capaz de enxergar através das lentes aquilo que em olhos nus você não pode enxergar. E foi por isso que Jesus veio. E que no monte da transfiguração o seu suor se tornou em gotas de sangue. Presta atenção nisso. Jesus Cristo é o nosso Moisés. Deus entregou a Ele a lei. E Ele nos justificou através da fé nele. Em Jesus Cristo. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Ele veio para cumprir a lei. Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei, o único. E Deus vai falar conosco através de Jesus. E Deus vai revelar o seu plano para nós através de Jesus. E o sangue de Jesus está à nossa disposição para que lavemos nele todos os dias as nossas vestes. O sangue de Jesus. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque terão direito à vida eterna. Apocalipse 22. Aliás, eu quero encerrar lendo este texto. Apocalipse 22. A partir do verso 12. Apocalipse 22. A partir do verso 12. Vamos ficar de pé, irmãos. Com muito temor ler esse texto na palavra do Senhor. Apocalipse 22, do verso 12 em diante. O Senhor diz assim: eis que venho sem demora. Comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida
e entrem na cidade pelos portões. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. A quem quiser, receba de graça a água da vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. O Senhor disse: se atentamente ouvires a minha voz e obedecer, se atentamente ouvires, vocês serão meu povo exclusivo. Lembra disso? Faz essa oração com a gente. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medida fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão. Eu colherei tudo que tens para mim na tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz eu ouvir e obedecer. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pergunte no seu coração: Senhor, eu tenho estado preparado para ouvir o Senhor? O Senhor estava ali preparando aquele povo, e o Senhor criou todo esse cenário incrível e amedrontador. Não é um cenário qualquer, é o cenário de onde se vai ouvir a voz de Deus, é o cenário de onde vai se ver a manifestação de Deus. E o Senhor diz: não brinque na minha presença, não atravesse seus limites, não queira dar um passo se você não lavou suas vestes. Conserve o seu coração puro diante de mim, conserve o seu coração íntegro na minha presença. Eu quero falar com você. Sabe por que a lei não faz sentido na cabeça de muita gente? Porque nós estamos totalmente distantes da visão de quem Deus é. Se nós entendermos a majestade de Deus, a sua soberania, a sua grandeza, um temor profundo vai nos tomar por dentro, e tomaremos muito cuidado. Não colocaremos o nome de Deus em vão, não adoraremos outros ídolos, não faremos imagens, teremos temor no coração, obediência, não tomaremos o que não é nosso, não invejaremos as pessoas e desejaremos ter o que elas têm. Não precisamos disso. Não mentiremos. Separaremos o tempo de Deus, e o tempo de Deus será sagrado para nós. O dia do Senhor não vai ser um dia banal como outro dia qualquer. É um dia de adoração ao Santo dos Santos, é um dia de devoção, é um dia de consagração da vida. Diga sempre para o Senhor: Senhor, eu quero ouvir atentamente a tua voz, eu quero te obedecer. Diga para o Senhor que você vai preparar melhor seu coração antes do dia do Senhor. Quem sabe a partir de hoje, quando chegar na sexta, no sábado, você vai ter um tempo maior de consagração ao Senhor, para que você ouça a voz de Deus aqui no domingo.
É muito fácil presumir que Deus não está falando, mas Deus está falando. Quando a gente lê a palavra de Deus está falando no nosso coração o tempo todo, o tempo todo. Quanto tempo faz que você não ouve o Senhor falar com você? Quanto tempo faz que a palavra de Deus não vem como impacto na sua vida? Quanto tempo faz que ela não transforma algumas das suas atitudes? Quanto tempo faz que a palavra de Deus não quebra o seu coração e não torna você uma pessoa mais humilde e faz você voltar atrás? Quanto tempo faz que isso não acontece? Então diga para o Senhor: eu quero ouvir atentamente a tua voz, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, eu viverei tudo que tens para mim, na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Senhor, nós queremos adorar o teu nome nesta manhã, por Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque na terra e acima da terra e nos céus não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o nosso mediador, Jesus Cristo é o nosso Senhor, e nós te bendizemos porque temos a oportunidade e a liberdade de todos os dias lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, Senhor. Nós queremos ter um coração puro, Senhor, que antecipa com temor, com sabedoria, com responsabilidade a voz do Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor continue revelando os teus propósitos para nós, para que nós não sejamos rebeldes como tantos foram, Senhor, mas possamos fazer um coro com aqueles que dizem: tudo aquilo que o Senhor disser, nós vamos obedecer. Que o teu povo desta igreja seja encontrado fiel obedecendo ao Senhor, Pai, para que o Senhor complete a tua obra na nossa vida, na vida pessoal de cada um, para que o Senhor complete a obra na vida desta igreja, para que o Senhor nos enxergue além dos montes, mais altos, Senhor, para que nós possamos ver o plano do Senhor, aquilo que o Senhor pretende fazer através de nós, nesta cidade, neste país e no mundo em que vivemos, para a glória do teu nome, Senhor. Que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo e a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e o domingo, que é o dia do Senhor.